Ele só estava ali para limpar a sala. Ninguém perguntou seu nome, ninguém quis saber sua história, mas quando o CEO desafiou todo mundo com um problema impossível e zombou do zelador como se fosse um ninguém, "Se você conseguir resolver, eu te faço gerente", disse rindo diante de todos. O que ele não imaginava é que aquele homem calado iria resolver. E o que acontece depois? Você precisa ver até o fim. Porque essa história vai te provar que o silêncio de alguém às vezes é só a espera pela hora certa. A sala de reunião do 14º andar era toda de vidro. Brilhava como um aquário de luxo no alto da cidade. Lá dentro, os executivos falavam alto, riam, discutiam fórmulas e metas como se o mundo girasse ao redor deles. Jonas passava o pano úmido pela última parede de vidro. Abaixado, calado, invisível. Fazia isso há 8 anos, todos os dias, antes das reuniões começarem. Naquela manhã, porém, ficou mais tempo do que o normal. Havia algo no quadro branco que chamava a atenção, uma equação complexa, cheia de símbolos, letras e interrogações no canto. Nem o diretor financeiro conseguiu resolver, comentou um dos gerentes enquanto tomava café. "Essa vem direto do Bellini", respondeu outro rindo. "Ele adora essas charadas só para mostrar que ninguém chega aos pés dele." Jonas fingia não ouvir, mas ouvia tudo. Era bom nisso, sempre fora. Foi então que Arthur Bellini entrou na sala. Terno de alfaiataria escura, relógio reluzente no pulso e o mesmo sorriso debochado de sempre. "Bom dia, senhores. Vamos ver se temos alguém aqui com cérebro hoje?" Todos riram. Bellini apontou para a equação no quadro. "Está aí desde ontem e até agora nada." "Eu apostei que ninguém resolve antes do fim da semana", comentou um gerente. "Eu aposto mais", disse Arthur. "Se alguém aqui resolver, eu promovo na hora." Palavra de CEO. Mais risadas. Até que ele notou Jonas, parado no canto, já com o pano nas mãos e os olhos fixos no quadro. "E você aí, meu amigo?", disse Bellini, com o tom venenoso de sempre. "O que acha dessa equação? Parece divertida, não?" A sala ficou em silêncio. Alguns esconderam o riso. Jonas respirou fundo. "Me desculpe, senhor. Só achei curioso o padrão. Tem uma quebra no terceiro termo que parece fora da lógica." Arthur arqueou a sobrancelha. "Você está me dizendo que entendeu o padrão?" Jonas hesitou. "Acho que sim. Só não tenho certeza ainda." A sala explodiu em gargalhadas. "Que ótimo!" disse Arthur, erguendo a mão. "O zelador entendeu o problema que 6 engenheiros e 2 analistas não entenderam. Senhores, estamos salvos." Mais risos. Jonas baixou os olhos. Não respondeu. Só apertou a toalha na mão. Arthur se aproximou, batendo levemente no quadro com a caneta. "Então me ouve bem. Se você conseguir resolver essa equação, eu o faço gerente, oficial, sala com vista e tudo." Virou as costas rindo. "Mas se não conseguir, segue com o balde e o pano, combinado?" Jonas assentiu com o rosto vermelho. "Sim, senhor." Arthur saiu da sala com os outros. Ainda dava risada. Jonas permaneceu ali por mais um instante, olhando de novo para o quadro. A equação não era impossível, só exigia calma, paciência, olhos treinados para o que os outros ignoravam. Ele enxugou a parede de vidro com cuidado, recolheu o balde e, antes de sair, puxou discretamente o caderno surrado do bolso da calça. Copiou a equação completa, linha por linha. Guardou o caderno de volta, pegou o pano e saiu como entrou, em silêncio. Mas agora, o silêncio carregava outra coisa: determinação. O apartamento de Jonas ficava na Zona Norte, num prédio simples, sem elevador. Morava no 2º andar, com as janelas sempre abertas e uma samambaia teimosa na sacada. Lá dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo som do rádio velho que tocava música instrumental. Na mesa da cozinha, um caderno de capa dura,
já desgastado, repousava ao lado de um livro de lógica e outro de matemática aplicada. Todos comprados em sebo, todos lidos, rabiscados, relidos. Jonas tinha 49 anos, viúvo desde os 41, e desde então dedicava as noites a estudar o que a juventude lhe negou. Nunca teve ensino superior. Mal terminou o ensino médio. A vida bateu cedo. A mulher adoeceu, o filho nasceu com necessidades especiais. Teve que escolher trabalhar ou sonhar. Trabalhou muito, aceitou qualquer coisa, limpou o hospital, cuidou de garagem, lavou o refeitório, até que surgiu a vaga de zelador em uma empresa elegante da cidade. Fixou-se ali, não pelo salário, mas pela biblioteca dos andares, pela cafeteria com jornal do dia e pela sala de vidro, onde conversas importantes aconteciam, sem perceber que alguém do lado de fora escutava tudo. Jonas observava, não por bisbilhotice, mas porque era assim que aprendia. Pegava palavras difíceis e procurava o significado à noite. Lia relatórios esquecidos na impressora e um dia encontrou um livro deixado na sala de descanso, A Arte da Lógica. Levou para casa, leu de novo, entendeu pouco no início, depois um pouco mais, e assim começou. Naquela noite, depois da cena na sala de reunião, Jonas mal jantou. Sentou-se na mesa, abriu o caderno onde copiara a equação e ficou ali, em silêncio, encarando os símbolos como quem conversa com um antigo conhecido. A humilhação ainda ardia, mas a curiosidade queimava mais alto. Não era só sobre provar algo ao CEO, era sobre entender. Era sobre não aceitar que a lógica fosse um território proibido para quem limpava o chão. Horas se passaram. Na página seguinte do caderno, rabiscou possibilidades, riscos, reduções. À meia-noite, levantou para checar o quarto do filho. Davi dormia, com os braços jogados de lado, o urso de pelúcia entre as pernas e o som leve da respiração. "Vai dar certo, meu filho", sussurrou. "Um dia eu te dou o mundo que você merece." Voltou para a mesa e recomeçou. No dia seguinte, chegou cedo à empresa. Ninguém o cumprimentou. Era como sempre, invisível. Mas agora, por dentro, carregava uma convicção. Durante o intervalo, passou pela copa e ouviu 2 funcionários comentando. "O zelador ficou tão sem graça ontem, né? Achei que fosse desmaiar." O Bellini pegou pesado, mas foi engraçado. "Engraçado para você. Eu senti vergonha alheia." Jonas não reagiu. Só seguiu o caminho até o depósito, onde escondia uma pequena pasta com folhas avulsas. Abriu. Folheou a equação. Tinha quase certeza da resposta. Na mesma manhã, Patrícia, diretora de RH, revia relatórios no computador quando ouviu 3 toques leves na porta. "Pode entrar." Jonas apareceu segurando o caderno. "Me desculpa incomodar. É rápido." "Pois não?" Ele se aproximou ainda de pé. "É sobre a equação da sala de reunião, aquela que o Sr. Bellini mencionou. Eu resolvi. Ou pelo menos, acho que resolvi." Patrícia o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. "Você resolveu?" "Sim, senhora. Eu copiei no meu caderno. Estudei. Se puder olhar..." Estendeu o caderno. Ela aceitou, um pouco relutante. As páginas estavam cheias de cálculos, setas, observações e uma linha final que mostrava uma solução limpa, lógica e consistente. Patrícia não era especialista, mas já tinha visto apresentações de consultores que sabiam menos do que aquilo. "Deixe isso comigo", disse finalmente. "Vou encaminhar para alguém da área técnica." "Muito obrigado", disse Jonas com um leve sorriso. Antes de sair, virou-se e completou. "Eu não fiz isso por desafio, fiz porque eu precisava saber se era capaz." Patrícia assentiu, observando-o sair com a calma de quem não buscava aplauso. Ela ainda não sabia, mas naquele momento, a percepção que ela tinha daquele homem começava a mudar.
No dia seguinte, Patrícia chegou cedo ao escritório. Tinha dormido mal. A solução que o zelador entregara ainda rodava em sua mente. Ela já havia encaminhado o caderno escaneado para um consultor matemático parceiro da empresa, sem dar muitos detalhes. O e-mail dizia apenas: desafio proposto pelo nosso CEO. Preciso de uma validação objetiva. É urgente. Às 9h32, a resposta chegou. Assunto revisado, correto, brilhante. Patrícia clicou no e-mail, o coração acelerado. O consultor explicava que a solução estava não só correta, mas apresentada com clareza, criatividade e raciocínio acima da média. No fim, ainda deixou uma observação. Gostaria de saber quem resolveu. Temos vaga aberta para analista sênior aqui. Ela recostou na cadeira, ainda processando. Jonas tinha acertado. Com um caderno velho, um lápis e silêncio. Às 11h em ponto, Arthur Bellini entrou em sua sala, com o mesmo andar confiante de sempre. Patrícia, já que você mandou aquele e-mail esquisito ontem, me diga, já temos um gênio na firma? Ela ergueu os olhos. Temos, sim. Ah, é? Quem? Ela puxou o relatório impresso da resposta e estendeu para ele. Arthur leu em silêncio. À medida que avançava, a sobrancelha franzia mais. Isso tá certo? Completamente. Validação técnica. Consultor externo. Sem margem de erro. Arthur largou o papel. Quem fez isso? Jonas. Jonas quem? O zelador. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Arthur soltou uma risada curta, insegura. Você está brincando comigo? Estou falando sério. Ele veio até minha sala. Entregou o caderno com calma. Nenhuma arrogância, só convicção. Arthur balançou a cabeça, descrente. Deve ter copiado de algum lugar. Não copiou. A escrita, os rascunhos, os erros corrigidos. Tudo mostra que ele desenvolveu o raciocínio aos poucos. É autêntico. Arthur se levantou da cadeira. Isso é absurdo. Isso é vergonhoso. Vergonhoso? Patrícia cruzou os braços. Ou humilhante para o senhor. Arthur parou. Foi você quem disse diante da sala cheia: se resolver, eu o faço gerente. Arthur engoliu em seco. Caminhou até a janela. A cidade se estendia lá fora, indiferente. Foi uma brincadeira, disse, mais baixo. Uma provocação. Que agora te custa a palavra e talvez a postura. Arthur se virou lentamente. E o que você sugere? Que honre o que disse, na frente de todos. No almoço, o burburinho já corria pelos corredores. Você viu? Dizem que o Jonas acertou a equação. Aquela mesmo? Aquela que ninguém conseguiu? Sim, confirmaram. O cara resolveu. Jonas ouvia os cochichos, sentia os olhares, mas seguia como sempre, calado, varrendo o chão do hall. Na sala de RH, Patrícia digitava um comunicado. Reunião extraordinária às 15 horas, sala principal, todos os setores. A sala encheu rápido, executivos, gerentes, estagiários. Todos queriam entender o motivo daquela convocação incomum. Arthur entrou primeiro, sério. Logo atrás, Patrícia. E, por fim, Jonas. Com o uniforme simples, os sapatos gastos e o caderno nas mãos, Arthur pigarreou. O microfone já estava ligado. Boa tarde a todos. Reunião breve. Quero falar sobre algo curioso. Silêncio. Vocês devem lembrar da equação que discutimos aqui dias atrás. Muitos tentaram, ninguém conseguiu, exceto uma pessoa. Ele olhou para Jonas sem sorrir. Este homem aqui, disse com uma leve hesitação, entregou a solução correta, validada por profissionais. Incontestável. Alguns na sala arregalaram os olhos, outros sussurraram. Arthur continuou. E como eu disse, sim, eu lembro perfeitamente, que se alguém resolvesse, eu o colocaria como gerente. Pausa. Então estou cumprindo. Jonas está sendo promovido ao cargo de gerente de manutenção estratégica, com início imediato. O silêncio foi absoluto.
Depois, tímidos aplausos começaram. Vieram dos estagiários, depois dos funcionários do TI. Em segundos, a sala inteira aplaudia. Menos Arthur. Jonas pegou o microfone sem jeito. Eu não sou bom com palavras, nem com multidão. Eu só gosto de entender as coisas. E a vida me ensinou a escutar antes de falar. Fez uma pausa. Obrigado a quem me respeitou em silêncio. E obrigado ao desafio. Mirou Arthur com dignidade. Porque às vezes, o que parece uma humilhação é só uma ponte que leva aonde a gente nunca teve coragem de ir. Aplausos novamente, mas dessa vez mais fortes. Naquele fim de tarde, Jonas desceu para o térreo não como zelador, mas como gerente. A roupa ainda era simples, mas o olhar tinha mudado. Patrícia o alcançou no corredor. Parabéns. Obrigado. Vai precisar de ajuda com a transição? Jonas sorriu. Aprendi a vida inteira a andar sozinho, mas acho que tô pronto para andar com gente boa agora. Ela sorriu de volta. Bem-vindo ao time, Jonas. Ele assentiu. Depois olhou para cima. Só espero que nunca me esqueça de onde eu vim. Porque quem esquece da base tropeça na própria escada. A nova sala de Jonas era pequena, mas iluminada. Tinha uma mesa de madeira clara, uma cadeira estofada e uma janela que dava vista para o estacionamento. Patrícia fez questão de organizar tudo. Colocou um porta-canetas discreto, uma garrafa de café e um crachá novo sobre a mesa. Jonas Oliveira, gerente de manutenção estratégica. Ele entrou devagar, como se não quisesse deixar pegadas. Sentou-se, observou o ambiente em silêncio. Depois abriu o caderno velho e o colocou sobre o tampo limpo, como quem ainda não se sentia parte do lugar. Do lado de fora, os olhares vinham em rajadas. Alguns funcionários passavam mais devagar só para espiar. Outros se aproximavam do corredor e fingiam estar ali por acaso. Havia curiosidade, desconfiança e, em alguns, incômodo. Na copa, 2 gerentes conversavam em voz baixa. Isso é sério? Promoveram o zelador mesmo? Gerente agora, com salário e tudo. Mas com base em quê? Resolver uma equação e pronto? Arthur anunciou, na frente de todo mundo. O silêncio caiu por alguns segundos. Depois, um deles completou. Talvez isso diga mais sobre o Arthur do que sobre o Jonas. Na sala do CEO, Arthur Bellini andava de um lado para o outro. Olhou para o quadro branco vazio. Depois, para a tela do computador. Não estava incomodado com a solução da equação. Estava incomodado com a própria reação. Não suportava ser desafiado. Mas mais do que isso, não suportava que alguém fora do seu mundo tivesse vencido o jogo que ele mesmo criou. Ele sempre achou que inteligência era privilégio dos escolhidos, dos que vestem terno, dos que falam inglês fluente, dos que entram por cima, não pelos fundos da empresa com um balde e um rodo. Naquele momento, Arthur sentia um gosto amargo. E não era só orgulho ferido, era medo. Na sexta-feira, Jonas foi chamado para sua primeira reunião como gerente. A sala estava cheia. Havia 5 gerentes, 2 supervisores e Patrícia. Jonas entrou de forma simples. Camisa clara, calça alinhada, mas sem vaidade. Levava o mesmo caderno sob o braço. Sentou-se no canto, abriu a capa e começou a anotar. Ninguém o interrompeu, mas os olhares vinham com força. Ele vai dar conta? Cochichou um dos supervisores. Isso aqui não é equação, é gestão real, respondeu outro. A Patrícia que se vire com isso. Mas à medida que a reunião avançava, Jonas se destacava. Fazia perguntas precisas, observava falhas nos relatórios, apontava pontos cegos que ninguém percebeu. Esses números estão projetados com base em média móvel simples, mas se aplicarmos uma ponderada com peso maior no trimestre anterior, a previsão muda completamente, disse, apontando com calma. Todos olharam para ele em silêncio. Patrícia sorriu.
Correto. Vamos ajustar isso. Obrigada, Jonas. No final da reunião, o respeito começava a surgir, não em palavra, mas no jeito como começaram a olhar para ele, como quem entende aos poucos que grandeza não vem da função, mas do conteúdo. Mais tarde, Jonas desceu até o térreo. Queria ver o refeitório onde passou anos comendo calado. Sentou-se no mesmo banco de antes, sozinho. A copeira se aproximou com um sorriso. Senhor Jonas, aceita um café? Só Jonas, dona Iraci. E, claro, aceito sim. Ela sentou-se ao lado. Tô torcendo por você, viu? Sempre vi que tinha algo diferente no senhor. Diferente? É, jeito de quem ouve de verdade, de quem observa mais do que fala. Jonas sorriu. Talvez seja só o jeito de quem passou a vida tentando entender o mundo, sem muito espaço para ser ouvido. Ela assentiu emocionada. Pois agora vão ouvir, sim. Enquanto isso, na sala do Arthur, o silêncio era maior que o do Jonas. Ele observava tudo de longe. Via os relatórios sendo revisados com precisão. Os e-mails com contribuições assinadas por Jonas Oliveira. Era como se, pela primeira vez, alguém quebrasse a lógica da hierarquia com algo que ele não podia controlar. Respeito verdadeiro. Na segunda-feira seguinte, Jonas chegou mais cedo que todos. Levou um livro, um novo, de presente. Deixou na copa com um bilhete. Para quem quiser aprender, não importa de onde veio. J.O. Ao meio-dia, o livro já tinha sumido da mesa. E o bilhete estava colado na geladeira. Naquela empresa, ninguém ousava mais rir do zelador. Porque agora, ele era mais do que um cargo. Era uma lembrança viva de que talento e dignidade não vestem uniforme. E no fundo, até Arthur sabia que havia perdido mais do que um jogo de lógica. Havia perdido o controle do próprio preconceito. Era fim de tarde quando Jonas desceu para o pátio da empresa. O céu estava pintado de laranja e a sombra dos prédios se alongava no chão. Ele carregava nas mãos um envelope simples. Ali dentro, o primeiro contra-cheque com o novo cargo. Valor muito acima do que ele jamais imaginou receber. Mas o que mais pesava não era o papel. Era a memória de cada degrau. Cada olhar que precisou engolir. Cada com licença que ninguém respondeu. Parou perto da entrada dos fundos, o antigo caminho dos zeladores. Ficou ali olhando como quem se despede de uma versão antiga de si mesmo. Não quero esquecer disso aqui, murmurou. Foi então que sentiu alguém se aproximando. Posso? Era Arthur Bellini. Vestia o mesmo terno impecável de sempre. Mas havia algo no rosto. Menos arrogância, mais peso. Jonas assentiu. Arthur ficou ao seu lado por alguns segundos em silêncio. Eu ainda não sei lidar com isso, confessou. Com o quê? Com o fato de que alguém que eu nunca enxerguei acabou me ensinando algo que nem minha faculdade ensinou. Jonas olhou para ele, calmo. Às vezes a vida nos dá a lição depois da humilhação, só para ver se a gente entendeu direito. Arthur mordeu o lábio, depois estendeu a mão. Parabéns, Jonas. Você merece. Jonas apertou a mão dele, firme, sem vaidade, apenas com a dignidade de quem nunca precisou ser visto para ter valor. Obrigado. Naquela noite, Jonas chegou em casa mais cedo. Tirou o sapato, lavou o rosto, esquentou o jantar de Davi. Depois, os dois se sentaram no sofá lado a lado. Pai, você tá feliz? Jonas olhou para o filho, os olhos curiosos, o sorriso leve. Tô, filho. Tô feliz porque hoje me chamaram pelo nome. Ninguém te chamava assim? Não, Davi. Às vezes, a gente passa anos sendo só moço. Ou ei, você. Hoje, fui Jonas. Davi pensou por um instante. Eu gosto do seu nome, pai. Tem força. Jonas sorriu. Obrigado, meu filho. Pegou o caderno velho, abriu numa página em branco e escreveu: Nunca subestime quem caminha em silêncio. Fechou o caderno devagar. Amanhã ele começaria um novo.
com capa nova, mas com a mesma essência. Na empresa, a história de Jonas se espalhou como vento, não apenas pela promoção, mas porque ele nunca deixou de ser quem era. Na primeira semana como gerente, foi visto almoçando com estagiários. Na segunda, ajudando um colega da limpeza a revisar o currículo. Na terceira, doando livros na recepção, com bilhetes que diziam: "O que a vida te nega por um tempo, o saber te devolve para sempre." A cultura começou a mudar. Cara, depois do Jonas, fiquei até com vergonha de rir de alguém no elevador, disse um analista. Ele me ensinou mais em 2 reuniões do que meu coordenador em 6 meses, comentou o outro. O exemplo não era barulhento, era discreto, como uma vela acesa em silêncio que aos poucos clareia um ambiente inteiro. Certa tarde, Patrícia entrou na nova sala de Jonas e o encontrou escrevendo em seu caderno. Anotando ideias? Sempre. Eu esqueço fácil. Mas quando escrevo, eu lembro com o coração. Ela sorriu e se sentou. Vim te fazer uma pergunta séria. Pode perguntar. Você aceitaria fazer uma palestra no programa de trainees sobre sua história? Jonas arqueou a sobrancelha. Eu? Palestra? Sim. Ninguém aqui entenderia melhor o que é superar limites invisíveis do que você. Ele pensou por um instante. Depois assentiu. Só com uma condição. Qual? Que nenhum deles saiba meu cargo. Quero que me escutem como homem, não como gerente. Patrícia sorriu, emocionada. Fechado. Na semana seguinte, a sala de palestras estava cheia. Os jovens recém-contratados entraram animados, esperando ouvir algum executivo de alto escalão. Mas quando Jonas subiu ao palco sem gravata, com o caderno velho na mão, o silêncio tomou conta. Ele encarou todos e disse: "Eu sou Jonas. Fui zelador aqui por 8 anos e hoje sou gerente. Mas o que me trouxe até aqui não foi um título, foi a vontade de entender e a coragem de não acreditar quando diziam que isso aqui não era para mim." Fez uma pausa. Quando alguém subestima você, não gaste sua energia provando que vale mais. Gaste sua energia sendo mais humilde, mais atento, mais você. Aplausos. Muitos aplausos. De volta ao escritório, Jonas colou uma folha em branco na parede da sala. Acima escreveu: "A lógica pode ser difícil, mas mais difícil ainda é o preconceito." A cada semana adicionava uma nova frase, e todos que passavam por ali liam, em silêncio. E assim, o homem que limpava o chão, limpou também as ideias tortas de quem achava que o valor de alguém está no cargo. Porque no fim das contas, não é o crachá que define o respeito, é a história que a pessoa carrega por trás dele. E quem subestima o silêncio dos humildes pode um dia ter que aplaudi-los em pé. E agora me conta, você já conheceu alguém que foi julgado pelo uniforme que vestia, mas provou seu valor quando ninguém esperava? Deixa aqui nos comentários o que essa história fez você sentir. Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história que inspira, emociona e transforma. Até a próxima.